fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do PT em Belo Horizonte, vereador Arnaldo Godoy. Vereador, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Café com Política. É um prazer também conversar com vocês aqui, você, a Thalita e os ouvintes da Super N. Agora, vereador, vamos começar a entrevista falando sobre o plano de educação municipal, né? Essas diretrizes que sofreram muitos embates por parte da bancada cristã. Isso foi notícia aqui no nosso jornal, no Super N, e é motivo também de discussões, né? Um plano que teve o aval aí do Conselho de Educação, enfim. Como que o senhor viu essa reação da bancada cristã e como que o senhor avalia, né, o plano, esse plano de diretrizes aí para a educação de Belo Horizonte? Bom, o Plano Municipal de Educação, ele obedece também o Plano Nacional de Educação, que foi discutido com boa parte da sociedade de Belo Horizonte e da sociedade brasileira para construir um programa que obedece à LDB de 1996, do saudoso Darcy Ribeiro, e é um plano municipal democrático, amplo, que prevê, enfim, uma conversa, um estudo, um diálogo com os estudantes, com os assuntos que hoje estão na pauta do mundo, né? A questão da política, a questão de combate ao racismo, de combate à homofobia, da questão de gênero, da valorização da mulher, de combate ao feminicídio. E a bancada cristã, né, depois que o governo Bolsonaro assumiu, né, e instilou a intolerância contra as religiões de matriz africana, a questão da homofobia, a questão da família tradicional. Hoje, Adriana, sabemos que são vários os formatos de família, né? Casais homoafetivos, casais que se separam e constitui uma outra família, um outro modelo, essa bancada fundamentalista da Câmara Municipal insiste em impedir o debate, a diversidade, a pluralidade, o debate sobre a questão da sexualidade, da gravidez na adolescência, da questão das drogas. É um assunto do dia. Como é que você vai evitar esses assuntos? E a bancada cristã fundamentalista, quer evitar isso com a famosa, né, escola sem partido, que na verdade é a escola do partido da homofobia, do obscurantismo, da falta de democracia. Essa escola sem partido é a escola do partido antidemocrático. Pois é, vereador, e por falar em educação, em homossexualidade, nós tivemos no fim de semana uma cena inédita, né? A gente pode dizer assim, na história da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, quando o prefeito Marcelo Crivella mandou que algumas pessoas, alguns fiscais percorressem a Bienal, retirando todo e qualquer livro que tivesse cena aí de homossexualidade. Como que o senhor entende essa questão? É o caminho para tentar combater a homossexualidade, se é que a gente pode dizer assim, ou tentar aí talvez inserir, né, a escola sem partido? Seria uma tentativa, inclusive, do Marcelo Crivella? Exatamente. O Crivella faz parte desse movimento fundamentalista, obscurantista, e que o Bolsonaro, volta a dizer, toda entrevista dele ele fala que esse combate à cultura, essa censura que volta na Ancine, acabou com o Ministério da Cultura, não é? E o Crivella fez isso, quer dizer, para censurar, mas houve uma reação aqui em Belo Horizonte, vereadores da bancada cristã, né? Dita cristã fundamentalista, não sei se você se lembra, cerca de um ano, na exposição do Pedro Moraleida, invadiram o Palácio das Artes. Aí nós fizemos um movimento contra a censura. Nós tivemos, só interrompendo um minutinho, vereador, só lembrando, no fim de semana, no aglomerado da Serra, que nós tivemos também uma tentativa de censura no impedimento também a um movimento LGBT, né? Exatamente. Uma manifestação. Essa intolerância, né? Esse ódio que a bancada fundamentalista, volta a dizer,
cristã em nível federal, nível estadual e aqui em Belo Horizonte, é um movimento da Idade Média, né? Da Inquisição, da antidemocracia. E a Câmara Municipal, o clima está muito tenso por conta disso. Nós que defendemos a democracia, que não vai nada contra nenhuma religião, ao contrário, nós defendemos a liberdade religiosa, a liberdade política, combate ao racismo, a questão eu defendo, inclusive, a legalização das drogas. Nós não podemos evitar esse assunto nas escolas, no debate desculpe, social. Vereador, o Brasil está preparado para ter a legalização das drogas? O senhor acha que, com as políticas que a gente tem hoje, políticas públicas, né? A gente estaria preparado para receber essa legalização? Assim, a gente vai estar preparado quando? Eu defendo muito a questão da inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de educação. Os professores estão preparados? A escola está preparada? A cidade está preparada para acolher as pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, cegos? Não estão, né? Só vão estar quando o desafio estiver à frente da gente. Se você colocar um cego na escola regular, aí a Secretaria de Educação vai ter que ter formação. Então a questão das drogas não é de uma hora para outra que isso acontece, mas o debate com os alunos, o debate com os estudantes, esse assunto tem que ser trazido para a pauta do dia. Não adianta esconder. Quantas pessoas morrem e são pretos e pobres que morrem pela questão das drogas? Porque na Zona Sul ninguém morre. São os pobres, que são os pequenos traficantes, são as bocas, né? Então, Thalita, o Brasil está preparado? Digo que não, mas a gente só vai estar preparado se esse assunto estiver na ordem do dia. Senão, nós vamos postergando isso cada vez mais. O debate, né, vereador, inclusive é um dos pilares da democracia, né? Exato. A democracia, ela é formada pelo debate, muitas vezes decisões demoram a ser tomadas. Exato. Exatamente pelo debate que deve e precisa existir. Nós tivemos e estamos aí diante da polêmica de declarações do vereador Carlos Bolsonaro, que colocou em xeque aí a democracia, depois até falou que a imprensa anda exagerando, né, no que ele diz, no que ele posta, enfim, mas diante de todos os indícios e de muitas posturas adotadas pelo presidente e pelo próprio vereador Carlos Bolsonaro, é impossível a gente não pensar, né, e levar em conta essa ameaça à democracia. Como que o senhor recebeu essas declarações? Como o senhor tem visto essa postura do vereador e do presidente? Muito boa a sua pergunta, Adriana, porque essa questão da democracia, ela vem sendo ameaçada já há algum tempo. Quando parte do judiciário, né, nós vimos assim as denúncias através do Intercept, do Moro, da quadrilha que o Moro montou para perseguição do Lula, para impedir que ele fosse reeleito, né? Todo o arranjo de parte, volto a dizer, parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, Dallagnol representa esse grupo, né? Junto com Sérgio Moro, e as declarações do Bolsonaro, né? Agora do Carlos, do filho dele, há muito eles vêm falando de democracia, é um atraso porque impede o desenvolvimento, é uma ameaça. E se a rádio, essa emissora aqui, que toda a emissora precisa e deve ser democrática, esse debate que vocês estão provocando aqui hoje e tem provocado ao longo desse tempo que vocês funcionam, é muito importante para que a população se movimente, reaja para impedir que voltemos à ditadura, período sombrio da história do Brasil, né? Onde a democracia, a censura, a falta de liberdade política, e o debate de assuntos, volto a dizer, por exemplo, vocês duas, Thalita e Adriana, né? Mulheres, né? Que sempre foram perseguidas, violentadas, atacadas nos seus direitos de serem cidadãs, de participar da vida política, do trabalho, como dizia o ex-presidente, né? Mulher bela, recatada e do lar, né? Então vocês, o direito, a questão do gênero tem que ser debatida, a questão da diversidade sexual, a questão das drogas, a da democracia,
da pluralidade religiosa, do direito das pessoas de escolherem ou serem aquilo que elas são, né? Questão biológica, questão psíquica, não podemos admitir essa censura, o cerceamento das pessoas. Vereador, agora há pouco o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, concedeu uma entrevista à Record e nessa entrevista ele falou sobre a chuva e em uma das falas ele afirmou que em 12 anos Belo Horizonte não vai inundar mais e ele apontou alguns pontos aí que ele chamou de ataque rápido, né? Que ele falou que seriam prioritários para um ataque, incluindo a Avenida Vilarinho, onde no ano passado a gente teve aquele episódio de mãe e filha que morreram após o carro em que elas estavam ter sido arrastado pela correnteza, um fato que marcou muito, né? Inclusive. Ele fala em 12 anos, mas durante 12 anos outras tragédias podem ocorrer. O senhor acha que a prefeitura precisa, talvez, apresentar planos de emergência, que é o que é pedido muito pela população, né? Porque em 12 anos outros períodos de chuvas fortes virão, com certeza. Eu não teria, assim, condições de responder, mas o Calil, o executivo municipal, apresentou na Câmara agora um projeto de um empréstimo de 350 milhões de reais para desenvolver obras ali no Vilarinho e em alguns outros pontos da cidade onde há inundações. Isso. Esse projeto ontem nós aprovamos na Câmara em primeiro turno, deve voltar, como não há emendas, deve voltar hoje, no máximo amanhã, né, para que esse empréstimo seja efetivado e as obras e o projeto seja apresentado à Câmara e à população onde essas enchentes, essas inundações acontecem, para ver a viabilidade e a efetividade desses programas. Então, Thalita, 12 anos, eu não sei se é um tempo curto ou se é ao longo demais. Planos emergenciais sempre vão existir. Mas se a gente não pensar num plano maior para Belo Horizonte, por exemplo, a reabertura, a cobertura, eu tenho um projeto na Câmara, Thalita, que proíbe a cobertura dos rios, do restante de riachos, de cursos d'água que tem em Belo Horizonte. Então o mundo inteiro está fazendo isso. Na Coreia do Sul, na capital Seul, o rio era tampado, eles abriram. Em várias cidades da Europa está acontecendo isso. Nos Estados Unidos, a cidade de Hudson, né? Nova York, o rio é aberto, o Hudson, e nós aqui fechamos os rios para botar asfalto por cima. E isso realmente, a capacidade de absorção da terra ela fica impermeabilizada e aí são as enchentes. Então, 12 anos, não sei se é um tempo longo, mas que planos emergentes, assim, de urgência, sempre vão acontecer. Mas esse plano maior de 12 anos, eu acho interessante quando se apresenta um projeto real para Belo Horizonte, né? Para o conjunto da cidade, não para pontos específicos apenas. Ainda na entrevista, o vereador Calil afirmou que ele é candidato à reeleição após ter conversado com muita gente, as palavras dele, essa informação que já havia sido confirmada outras vezes. E o PT, o senhor inclusive defendeu a reeleição aí do Pimentel e usou inclusive, nós trouxemos aqui a reeleição para o governo de Minas, né? A reeleição para o governo de Minas e a volta do PT, inclusive, à prefeitura de Belo Horizonte também com um nome específico. Qual seria esse nome do PT? O partido já trabalha com algum nome? Eu preciso dizer duas coisas a respeito disso. Nós estamos conversando com os partidos de esquerda, né? Com o PSOL, com o PCdoB, trazendo o PCO, o PCB, o PSB, para a gente construir um movimento de esquerda para apresentarmos, os partidos apresentarem uma candidatura. Eu defendo que o Partido dos Trabalhadores tenha uma candidatura própria para o ano que vem. Nós temos nomes importantes, né? Como Patrus, como André Quintão, Rogério Correia, a deputada agora, a Bia, que foi presidente da CUT, né? São nomes que têm uma tradição, que têm uma história, como o André Quintão, por exemplo, né? Que já há muito é deputado, foi vereador, trabalhou na gestão do Patrus, quando o Patrus implementou aqui um governo de participação popular importante, né? O orçamento participativo, bolsa escola,
enfim, um projeto de cultura, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Então, o deputado estadual André Quintão é um nome muito forte para ser a nossa candidatura do Partido dos Trabalhadores. Temos outros nomes. Pimentel? No Pimentel não em Ele momento algum. Quer, né? Não, isso né? foi a presidenta Dilma, ex-presidenta, que falou do nome dele. E mas a Gleice Hoffmann também, né, vereador? A Gleice Hoffmann falou, desculpa, não foi a Dilma, foi a Gleice. Mas não está no horizonte do Pimentel, ele jamais falou disso, deve ter sido a Gleice, deve ter falado isso para falar que o Pimentel, quando saiu do governo de 2008, estava com 70%, 80% de avaliação positiva. Mas ele, em momento algum, falou em ser candidato, nem a prefeito, nem a deputado, nem a nada. O Pimentel agora está cuidando da vida, está dando aula, convidado para dar aula na Espanha. É isso. Não está no horizonte nem do PT aqui de Belo Horizonte o nome do Pimentel e muito menos na cabeça do nosso companheiro Fernando Pimentel. Agora são 8h57, é a hora do nosso bate-pronto, vereador. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas, combinado? Pois não. Patinete elétrica. É um modal de transporte. Eu acho que o prefeito foi infeliz ao vetar o projeto. Isso já acontece em várias cidades do país e do mundo. Plano de educação municipal. O plano aprovado pela Câmara Municipal é muito bom. O que não é bom é a escola sem partido, que a bancada fundamentalista tenta e briga para colocar no plano municipal. Nós vamos derrotar a escola sem partido. Lula, acusado mais uma vez, ainda assim é Lula livre? É Lula livre. Essa resposta da Lava Jato, ela vem justamente pela denúncia contra o Moro, contra o Dallagnol. É mais uma invencionice da Lava Jato, né? Nada provado, são acusações infundadas, como foram feitas as que foram feitas até hoje. PT em 2020. E Lula livre. PT em 2020, sem Pimentel na jogada, qual é o nome da legenda para prefeito? O Pimentel nunca esteve na jogada, né? Eu já falei, nós temos vários nomes. O nome, assim, do Patrus, da Bia, do Rogério e do André Quintão, que eu acho que é o nome mais viável. Alexandre Calil e Prefeitura de Belo Horizonte. O Calil, ele tem acertado algumas coisas, né? Mas tem uma política de muito pouca participação popular, né? E Calil precisa de escutar os movimentos, né? Família Bolsonaro. Virou chacota do mundo, né? Cada declaração do Bolsonaro, dos seus filhos, precisava do Eduardo visitar o pai com uma arma, apresentar uma arma, e a declaração antidemocrática do Carlos, vereador do Rio de Janeiro. Então é uma família que tem colocado o Brasil na questão assim de circo, né? O Brasil virou chacota mundial. Vereador pelo PT, Arnaldo Godoy, também presidente do PT aqui em Belo Horizonte, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, Adriano, obrigado, Thalita, e aos ouvintes que tiveram a paciência de nos escutar. E Lula livre.